Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma sessão do Afiando o Nosso Machado, e aí nós teremos a participação especial do Bruno Falanga, né? Ele fez o material com apoio ali da Renata também, do time, sobre qualidade de software. Nós somos aqui da equipe de Employee Experience, da Jornada do Colaborador. E é isso aí, pessoal, vamos nessa? Falanga, tá contigo. Bom dia, pessoal. Eu já vou apresentar a tela só um minutinho. Bom dia. 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 Assim que estiverem vendo, me sinalize, por favor. Já estamos saindo, já falando. Beleza. Hoje vamos falar sobre um processo onde que não temos qualidade, como esse processo sem qualidade ele se dá e como a gente consegue inserir qualidade no processo. Olhando para um fluxo de um laboratório clínico que gera grande quantidade de informações todos os dias, a gente se depara com vários sistemas que eles são integrados, um dependendo do outro. Às vezes tem sistemas que eles fazem um gerenciamento das coletas dos exames e gerenciamentos também desses exames. Qual confiável é o resultado desses exames sem qualidade? A gente tem que se perguntar. Se você não tem qualidade no que está sendo tramitado ali dos exames, como você sabe que aquilo que está ali é o que deveria estar? O que esse valor significa na saúde fisiológica do paciente? Se todo esse processo for seguido sem qualidade, qual que é o impacto que a gente tem na vida do, do, do cliente, né? Na vida do usuário? Com isso, a gente vai para as consequências, ações inapropriadas. Vamos pensar que em uma ideia onde que, em uma clínica, em um laboratório, quem faz muitos exames geralmente são pessoas, pode se colocar no que uma grávida. Durante o ano ela faz muitos tipos de exames, ela faz morfológica, ela faz ultrassom, exames de sangue. Se esses exames não correrem da forma que deveriam correr, né, os diagnósticos não vão bater. Coisas não vão ser identificadas em tempo hábil, e isso pode impactar a vida dela. O tratamento correto que deveria ser feito para a mãe, no caso, e também para o neném, os pacientes, esse tratamento ele pode acabar deixando de ser feito, ou pode ser feito um tratamento incorreto, por causa das informações que foram trafegadas sem qualidade. Se essas informações, exames, não forem coletados corretamente e trafegados corretamente, é, a investigação das causas raízes que originam o diagnóstico do paciente não vão ser exatas. E com isso, você não vai conseguir identificar antecipadamente o quadro clínico do paciente. Isso retardando o tratamento dele, que nem a gente falou, e isso pode acabar agravando em outros casos. Perda de credibilidade. A partir do momento que a gente tem um sistema onde que esse sistema não reflete a confiabilidade da empresa e a imagem da empresa, isso começa a impactar em vários cenários da empresa. A empresa perde credibilidade de mercado, a empresa começa a ser mal vista no mercado, e nisso ela começa a perder várias coisas. A confiança nos resultados laboratoriais é uma das coisas que ela começa a perder com o tempo. As pessoas não acreditam mais que aquela empresa ela consegue fornecer o que ela se propõe a fornecer. E com isso vem as consequências irreversíveis. É, as- com isso pode acontecer o quê? A suspensão do laboratório, da licença do laboratório. A partir do momento que é identificado que os laboratórios estão fornecendo dados que não têm confiabilidade, não têm coerência, dados que estão impactando a vida das pessoas, as licenças estão cansadas desses laboratórios. Imagine a pessoa, um técnico, né, um médico, que trabalhou lá arduamente para conseguir tirar sua certificação lá, conseguiu tirar sua carteirinha para conseguir trabalhar na sua área. E de repente, por causa de um sistema, que esse sistema ele não está funcionando direito, sua vida ser impactada.
ele ter sua licença cassada. E às vezes nesse processo não é identificado que foi o sistema que teve um problema. Às vezes é apontado que o problema foi o médico que prescreveu errado. E com isso são gerados vários processos judiciais, tanto em cima do médico quanto da instituição que forneceu esses documentos. A instituição que no meio desse processo não se ateve aos detalhes de como estavam sendo trafegadas essas informações, ela impactou vários clientes e com isso, né, ela tem que no final arcar com a responsabilidade. E o que a gente tinha falado sobre saúde fisiológica do paciente. No final, quem paga a conta é o paciente. Só para dar um exemplo sobre isso, que eu não falei aqui na empresa, mas eu paguei a conta já nessa situação. Eu, quando mais jovem, quando eu fui pai, minha mulher fez todo o processo dentro de uma clínica, onde a gente fez todos os exames, e nisso que acontece, a gente fez fisiológicas, a gente fez a morfológica, a gente fez todos os exames que tinham a ser feitos. Nossa filha nasceu, assim que a nossa filha nasceu, a gente notou que ela perdia o ar do nada. De repente, do nada, ela ficava sem ar, a gente corria para o médico e não sabia o que era. Depois de um tempo, de alguns dias, né, a gente descobriu que ela tinha uma formação de rins. Isso tudo se deu porque a morfológica que foi feita na clínica, ela não passou os dados corretos. O tamanho que foi passado no documento referente ao tamanho do rim dela não estava correto. Se essa informação tivesse correta no momento que foi feito o exame, a gente poderia, com a base de medicamentos, ter revertido esse quadro e não ter impactado a vida da minha filha e a vida da minha família com o tempo. A minha filha passou por um longo processo de tratamento nas clínicas, passou por hemodiálise, ela passou pelo transplante, hoje em dia ela é transplantada, mas tudo isso foi por causa que ocorreu um erro ali no processo, no sistema, onde que esse erro impactou a vida dela para a vida toda. E muitas vezes, quando a gente tem um sistema, dependendo do sistema, alguns sistemas a gente impacta a vida de pessoas, a gente lida com vidas, a gente pode acabar fazendo vidas serem interrompidas. Em outros sistemas, a gente pode somente ter perca de capital, impactar o cliente, impactar a empresa, ter perca de capital. Mas existem outros sistemas, que nem um sistema de gerenciamento de aeronaves. Quando uma nave está subindo ou descendo uma situação onde que o clima não está favorável, os pilotos não conseguem ver a pista para subir e para descer. Eles ficam à mercê dos sistemas que foram criados para eles conseguirem trafegar. E nisso, imagina se um sistema desse dá pau. O que acontece quando um piloto está descendo ou está subindo? Quando ele está descendo, se ele não vê que tem outra aeronave na pista. Ou quando ele está subindo, não vê que tem outra aeronave que está descendo. Imagina o impacto que um sistema de má qualidade pode acabar gerando na vida de pessoas. Então, com isso, a gente já começa a pensar como a gente insere QA dentro desse processo. A gente pega o QA e coloca ele dentro dos processos ágeis. A gente pega o QA e a gente coloca ele dentro do Squad. Onde o QA ele começa a disseminar o conhecimento de qualidade dentro do Squad. Onde o QA ele começa a opinar em todos os processos do ágil. O QA começa a opinar desde a parte do refinamento, olhando de forma crítica, né? Zelando pela qualidade dentro do processo, opinando nos critérios de aceite, olhando a qualidade e fazendo, né, o que seria mais ideal, que é prever os bugs antes que eles nasçam, que é o bug mais barato. Com isso, a gente começa o cenário de testes mapeados antes do desenvolvimento. A gente começa a desenvolver o cenário de testes antes do desenvolvimento para a gente já prever os tipos de testes que serão desenvolvidos. A gente já começa a alinhar também com o time referente à história, os testes que vão ser criados, olhando ou não olhando para a pirâmide, dependendo da pirâmide de teste, dependendo do cenário e da entrega. E com isso, a gente já tendo a concepção do plano de teste, a gente começa os testes em tempo de desenvolvimento.
Os testes de tempo de desenvolvimento é uma coisa bem interessante, porque hoje, olhando esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, a linha azul é o, aonde que é maior imputado a quantidade de defeitos, a linha laranja é onde que é identificado a maior quantidade de defeitos, e a vermelha é o custo desse defeito quando ele é identificado. E a gente vê que a maioria dos defeitos são imputados em tempo de desenvolvimento. Por que em tempo de desenvolvimento? É a hora que o pessoal está criando, né? É a hora que o pessoal está colocando a mão na massa. Na hora do desenvolvimento, o mesmo dev fazendo tudo certo, fazendo a entrega dele redondinha, existe coisas lá na frente que podem acabar impactando ele. Existe, às vezes, outros sistemas que estão subindo ao mesmo tempo que a entrega dele e podem impactar a entrega dele, indiretamente ou diretamente. E com isso, se a gente começa já a fazer os testes em tempo de desenvolvimento, a gente já consegue coibir já esses 85% de defeitos já nessa fase. E a gente já consegue tornar o custo menor, né, em cima da correção desse defeito. E com isso a gente tem menos defeitos em tempo de pré-prod e podemos chegar até o zero defeito em produção. E aí a gente já começa a pensar, quando a gente está testando em tempo de desenvolvimento, a gente já começa a pensar em menos testes manuais e mais testes automatizados, onde a gente começa a atuar mais nos testes de pirâmides, a gente começa a fazer mais testes unitários, mais testes integrados e menos testes humanizados, e com isso a gente já consegue ter uma cobertura maior do nosso software, já em tempo de desenvolvimento. E essa mesma cobertura dos testes que a gente tem automatizado ali em tempo de desenvolvimento é a mesma cobertura que a gente já consegue utilizar em tempo de pré-prod. A gente já consegue diminuir o tempo de execução em pré-prod, fazendo o processo se tornar um pouco mais rápido. Com isso, com esses automatizados que são gerados, esses testes automatizados que são gerados em tempo de desenvolvimento, você já consegue começar a alimentar o regressivo automatizado. Você já começa, depois a gente pensando ali em DevOps, pipeline, você já começa a ter seu regressivo automatizado após cada deploy. O deploy que é feito de ambiente de dev para pré-prod, você já consegue rodar um automatizado e ter uma resposta rápida se aquele código que está subindo, ele está quebrando alguma coisa. E você já consegue, obviamente, já voltar esse código, fazer o reparo necessário e voltar de novo ao reteste. Com tudo isso, a gente identificando mais defeitos em tempo de desenvolvimento e a gente tendo menos defeitos em pré-prod, a gente tendo um regressivo um pouco mais robusto, a gente tendo dentro do Squad a cultura da qualidade em todas as etapas, testando desde o começo da cadeia, olhando desde do refinamento, desenvolvimento, pré-prod e também cuidando que a gente vai para produção, a gente tem o menor defeitos em produção e em pré-prod e em produção. Com isso, a gente consegue ter uma entrega mais redonda, a gente consegue impactar menos clientes, a gente consegue ter um produto com mais qualidade. E é só isso, pessoal. Se tiverem alguma pergunta. Muito bom, Falanga. Muito bom mesmo, cara. Parabéns. Acho que foi bem explicativo, bem coisa. Bem legal, cara. Legal, foi ótima apresentação, Falanga, parabéns. Eu acho que aqui a gente dá uma boa visão e reflexão, né, da importância que ali você foi no extremo, né, na saúde, o quanto que poderia ter evitado alguma ocorrência na sua vida ali e na vida de tantas pessoas e quantas vezes a gente já não ouviu falar sobre tipos de falha, erro médico, humano, sistêmico, né? E essas situações como o avião mesmo, né, que você colocou ali, foi muito bem colocado, muito bem posto.
e excelente. Eu acho que a gente está no caminho certo mesmo, cada vez mais aqui defendendo a necessidade de ter a figura de um QA aqui, fazendo os testes, né? Os próprios desenvolvedores também testando um desenvolvimento do outro, e aí a gente começa a, inclusive, aumentar a nossa maturidade em relação a esse tema que é tão importante, né, pessoal? A gente sabe o transtorno que a gente tem quando a gente coloca em produção uma implantação e aí tem erros, falhas, olha o quanto de tempo perdido, né, por conta dos defeitos que são apresentados. É isso aí, Falanga, muito bom, parabéns pela apresentação. Obrigado. Thaís, perfeita a sua colocação. E ele também tem a marca da nossa Squad, né? Que a gente valoriza muito esse olhar, não só no foco tecnológico, né? A gente olha quais os impactos que podem causar, né? Acho que, cara, Falanga foi certeiro, assim, e ele traz muito o DNA do nosso time, né? Assim, que a gente está querendo passar para todo mundo, esse olhar aí de quais impactos a gente vai causar na vida das pessoas, né? Então, cara, você mandou muito bem. Parabéns aí por todo o material que você montou com carinho pra gente. E que venha os próximos. Eu sei que tem muito conhecimento aí pra colocar pra fora ainda. Só complementar aí as palavras do Zé, gente, acho que tem um ponto importante, que assim, a falta do QA, né, no processo de desenvolvimento, o quanto é importante, assim, quanto faz falta, né, quando não se tem, porque quando a gente tem uma desconexão entre quem está desenvolvendo e a ponta, né, que é o negócio e o que justamente pode ter de impacto, a gente aí sente na pele, né, o não ter esse profissional. Então, acho que esse entrosamento entre QA, o time de desenvolvimento e a outra ponta, que é um negócio que vai receber ali, sabe os impactos dos erros que podem vir, é de extrema importância, né? Com certeza. É um conjunto, né? Eu acho que é importante. Minha câmera. Não sei o que está acontecendo aqui. Ela está intermitente. Ela está intermitente, mas é um conjunto, né? Eu acho que a gente precisa desses pilares para que o banquinho pare em pé. A gente pode ter até um banquinho de 2 pezinhos, mas a gente vai esperando não por muito tempo. Então a gente precisa de todos os pezinhos para que funcione bem, né? E o shift left, que é justamente essa visão que o Falanga trouxe, é uma visão de mercado hoje bem estruturada, né? E, inclusive, bem refletida aqui dentro da Via também. É trazer a parte de QA muito mais, inclusive, do início do planejamento da história, né? Porque daí ele já começa a pensar junto como que vai ser a rotina de teste disso, para que quando tiver em desenvolvimento ele já tenha o cenário, já tenha toda a pré-produção, digamos assim, pronta. Então, isso é cada dia mais importante, cada dia mais nosso desenvolvimento. Muito bom. Legal, perfeito, Gabriel. Parabéns, viu, Falando, muito legal a apresentação. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, desejo um bom dia a todos. Bom trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau. parabéns, Falanga. Bom dia. Obrigado.